Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram o final de semana? Passou bem, graças a Deus. Então, o meu foi muito bom, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Em Defesa da Pátria. Nós estamos aqui para conversar sobre política e vamos a dois assuntos hoje que eu separei para a gente meditar aqui. A maldade no coração do ser humano, ela parece que não tem limite. É uma coisa impressionante como o ser humano ele se tornou mal. O ser humano, a cada dia que passa, ele comemora a maldade como se fosse vitórias excelentes. Nas redes sociais da esquerda, nós estamos vendo a comemoração de uma forma gritante, porque liberaram abortar de uma pessoa que foi estrupada. Então a gente viu e está aí nas redes sociais, está bombando no Twitter, Instagram, Facebook, na televisão, a menina de 10 anos que foi estrupada e desse estupro ela engravidou, menina de 10 anos, né? Agora vamos prestar atenção, veja só. Tem duas vítimas aí e tem algumas pessoas que são culpadas, que deveriam pagar e não estão pagando. Vamos lá. A gente vê a esquerda comemorando o aborto que fizeram na criança. Da criança dentro de uma criança, né? E na cabeça de uma pessoa neutra, sem ser de esquerda, sem ser de direita, ela fica meditando. Será que não deveria abortar mesmo? Porque uma criança gerar uma outra criança que indesejada, fruto de um estupro, como seria essa criança criar uma outra criança e como essa criança vai crescer pensando no estupro quando olhasse para a sua filha ou filho, a gente nem o sexo da criança ainda não se sabia. Não se sabia de nada da criança que foi abortada. E aí o que acontece? A gente vê a esquerda toda comemorando e a direita assim, de queixo caído. E todo mundo fica... E os neutros ficam... Será que a direita está certa? Será que a esquerda está certa? Quem está certa nessa jogada? Então nós vamos meditar um pouco. A criança que foi estuprada, ela é uma vítima. Sim ou não? Você concorda ou não? Coloca aqui embaixo se você concorda ou não. Ela é uma vítima de um caso que ela não queria que acontecesse e ela foi estuprada. Infelizmente ela foi estuprada e aconteceu que ela desse estupro, que ela já foi vítima de um estupro, a cabeça da menina já não fica legal com isso, ela vai crescer com traumas e mais traumas e mais traumas. Ela vai precisar de muito psicólogos, psiquiatras e vai precisar também muito do amor da família e das pessoas que estão por perto, para que essa criança cresça um pouco saudável, que sinceramente eu acho muito difícil ela crescer saudável na sua cabeça. Só Cristo Jesus para tornar a cabeça dessa criança normal. É uma coisa quase impossível. Não sei como você pensa, é a forma que eu penso. E eu que já trabalho com gente, com pré-adolescência, adolescência e juventude há muitos anos, eu sei exatamente o que essa criança está pensando, né? E tá uma coisa terrível na cabeça dela. Várias lacunas foram abertas que não serão preenchidas, a não ser por o amor de Cristo, Jesus. Pode ter psicólogo, psiquiatra, mas sinceramente não vai conseguir. Então ela é uma vítima, primeiramente, do ato que foi feito contra ela, foi tirada a inocência dela. Outra, que ela também é uma vítima de uma gravidez que ela não desejou. Ou seja, tinha uma criança dentro dela que ela não desejou, de um homem que ela não desejou. Então, veja só, além de ela crescer com trauma agora, de ela ter sido estuprada, depois veio outro trauma de ela estar grávida, mas com a cabeça de uma criança ainda não consegue
pensar sobre a gravidez. Ela não consegue imaginar o que é a gravidez. Talvez ela não saiba nem como ela engravidou. Talvez, não sei se ela sabe disso. Ela não tem a consciência exata ainda que no futuro isso vai trazer para essa criança. Isso, né? E o outro trauma é de ter sido arrancado uma criança, um filho dela no ventre dela, sem ela também ter culpa, sem ela saber, sem ela ter consciência de poder pedir o aborto ou não. Então, veja só, são 3 lacunas enormes na cabeça dessa criança, que como vai preencher isso? Tem como trazer a criança que estava no ventre dela, trazer de volta para a barriga dela, para nascer de novo? Não. Então veja só, o que deveria ser feito dos males, o menor, deveria ter arrancado um pouco dos traumas que ela teria. Tipo, o trauma de ser abortado, se não fosse abortado, seria um trauma a menos para ela. Então seria uma lacuna a menos, teriam 2 lacunas na cabeça dessa criança. 2 lacunas, né? Que poderia ser preenchida com o nascimento da criança. Ela poderia criar amor por essa criança que nascesse. Poderia acontecer isso. Beleza? Nós não sabemos o futuro, como seria o futuro, né? Então, a menina que foi estrupada é a total vítima do que aconteceu. Total vítima de ter sido retirado dela a inocência dela, dessa daí ela ter engravidado sem ela pedir, fora o homem que estrupou ela. Como é que ela vai olhar para homens depois disso? Depois disso, como é que ela vai olhar para homens, né? E homens parecidos com o que estrupou ela, da mesma cor, do mesmo tamanho. Ela vai ter muito trauma em cima disso. A vida sentimental dela também vai ser destruída por causa disso. Ela vai precisar de muito amor mesmo. Então, é a gente pensar desse lado, como é que está a cabeça dessa criança, beleza? Já vimos a primeira vítima. Vamos à segunda vítima. A criança que foi abortada. Ela não pediu para nascer, ela não pediu para ser gerada. Ela foi gerada e ela não pediu para morrer, ela não quis se suicidar. Então, se ela não quis se suicidar, ela foi assassinada. O médico que fez isso assassinou ela. A justiça que permitiu isso acontecer são assassinos. Porque tem uma vida concebida lá dentro. Quem comemora isso está comemorando o assassinato. Então são pessoas que também anseiam por assassinato de crianças que não pediram para nascer. É uma comemoração por um assassinato. Beleza? Então veja só, a criança que estava no ventre não pediu para ser gerada, não pediu para ser assassinada, e muito menos a criança que estava no ventre não pediu para ser suicidada, ou não quis se suicidar. Então são 2 vítimas, 2 crianças, 2 vítimas. Agora vamos a outra análise. A esquerda comemorando o aborto e a direita dentro desse contexto, né? Que aí está. Mas ela está tocando, deixa eu tocar. E o que acontece, gente? Nesse contexto que aí está, né, da esquerda está lá detonando a comemoração e a direita brigando contra isso, isso vai trazer um outro trauma para a cabeça da criança também, que tomara que não chegue nela. Talvez vai chegar nela, na consciência dessa criança. É uma coisa terrível. É terrível a gente pensar no que está acontecendo com a cabeça dessa criança. Só que quem está saindo ileso disso? O estrupador. O culpado da história está saindo ileso disso, porque até ontem ele não foi pego. Não se sabe onde ele está foragido, ele está ileso. Não aconteceu nada com o culpado. Absolutamente nada. Tá. Por que não a castração química? Não seria agora uma hora da gente debater isso? Não seria uma hora agora da gente conversar sobre isso? Não seria uma hora da gente pensar, essa pessoa não merecia ser castrada? Para não estrupar mais ninguém? Né? Você pode dizer para mim, mas você não é pastor? Não tem que agir de misericórdia? Sim, para a salvação desse homem. Mas não pelo ato que ele fez. Para mim é revoltante o que ele fez.
e ele tem que pagar por isso aqui na terra e vai pagar no juízo final. No juízo final ele também vai pagar por essa coisa que ele fez. Ele será julgado. Ele pode estar ileso agora aos olhos dos homens, mas ele não vai estar ileso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus ninguém vai estar ileso. Nem quem está comemorando o assassinato da criança, nem quem quem estrupou, vai estar ileso aos olhos de Deus. Todos vamos passar diante de um grande tribunal e ele vai pagar por isso. Ele vai pagar e vai pagar ainda na terra. Ainda na terra ele vai pagar. Ele não vai viver sossegado. Pode ter certeza disso, né? A não ser que se arrependa, que venha aos pés de Jesus. E mesmo assim, o ato que ele cometeu, mesmo o Senhor perdoando ele para a salvação, a consequência desse ato ainda ficará. Ainda ficará. Beleza? Vamos ao outro assunto, bem rapidinho aqui. Veja só, gente. Saiu agora no Datafoice. Datafoice agora tá não sei o que está acontecendo com eles, né? Eu acho que agora, não sei, tem alguma coisa por trás. O Datafoice primeiro falou da popularidade do presidente que subiu, e agora eles falaram de uma outra, que 47% da população brasileira não coloca a culpa em cima do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes do Covid-19. 47%. 41% da população brasileira, além de não colocar, diz que a culpa não é só do presidente. Totalizando 88% da população brasileira admite que tem outros culpados. Admite que tem outros culpados. Quem são esses outros culpados? Quem são? 88%. Quem são? Por que o Datafoice não falou dos outros 88% de culpados? Vamos lá? Para você e para mim, o que a gente acha? Os 88% dos culpados, será que não é os ministros do STF? Será que não são os governadores? Será que não são os prefeitos? E principalmente, será que não é a China a principal culpada das mortes no Brasil? Que 88% da população brasileira aponta para essas pessoas. Por que o Datafoice não falou quem é que a população brasileira aponta? Quem você que está assistindo aí aponta que são os culpados? Eu vou dizer os meus, você diz os seus. Os meus, o principal culpado é a China. O segundo principal culpado é os ministros do STF. O terceiro segundo culpado são os governadores. E os quartos são os prefeitos que não quis lutar. Beleza? Então são 4 culpados, grandes culpados, e eu isento o presidente Jair Bolsonaro, porque foi o único que lutou para que isso não acontecesse. Foi o único que falou no princípio que deveria ter fechado as fronteiras, e as fronteiras não foi fechada. Foi o único que falou que não deveria ter carnaval, enquanto todos os outros foram a favor do carnaval. Ah, eu esqueci a Rede Global. São 5, tá? A Rede Global está aí no meio também desses culpados. Gostaram das mortes, porque eles poderiam notificar, né? Quanto mais mortes, melhor. Beleza? E eu ainda poderia falar o sexto, o sétimo. Poderia falar o sexto, alguns médicos aí, né? Que ganham um dinheirinho pelas mortes, né, que ninguém fala. Alguns médicos, né? Alguns institutos, alguns hospitais aí, né? Que quanto mais morrer de Covid, melhor para eles. Então é necessário a gente falar sobre isso. É necessário a gente dar uma análise sobre isso. E é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Eu queria muito que você comentasse sobre quem são os culpados para você. Datafoice não falou, mas quem são para você?